Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Introdução à Depressão e Graça, trazido a você por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon. Todos esses vídeos, como eu tenho dito aqui no início de cada aula, são frutos e são um resumo panorâmico daquilo que eu abordo no meu livro Depressão e Graça, que você pode encontrar no site da Editora Fiel. Na aula de hoje eu quero tratar com você um pouquinho sobre a angústia que se abateu sobre o coração de uma pessoa muito especial para todos nós, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dar como título Quando a Angústia Extrema nos Derruba. E o texto base é Lucas 22:44, no qual nós lemos: E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Muito bem, a angústia e a ansiedade vividas por Jesus nesse momento, poucas vezes é retratada como um momento de depressão. Mas a angústia e a ansiedade, elas têm sido duas grandes vilãs, não é? Que têm atacado os seres humanos desde sempre e são capazes de derrubar homens e mulheres fortes e saudáveis, como aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus, no qual o texto diz que, ele mesmo diz, a minha alma está angustiada até a morte. Quando você olha isso na língua original, você percebe que, de fato, são palavras fortíssimas sobre o desespero e a angústia na alma de alguém. E a angústia e a ansiedade, se não dominadas da maneira correta, são tão nocivas à alma humana como um veneno mortal. E elas normalmente vêm acompanhadas de grande sofrimento e aflição. E elas não são físicas, não é? A ansiedade e a angústia, mas elas têm o poder de trazerem dores físicas e até mesmo doenças. Todos nós passaremos por elas em algum momento da vida. Nenhum ser humano é capaz de resistir até a morte insensível às intempéries da vida que trazem angústia e ansiedade para nós. Elas nos derrubam. Tanto o poder de nos fazer deitar em uma cama ou num sofá, a ponto de não termos forças para sair de lá. Nos derrubam em uma depressão que muitas vezes poucos ou ninguém entende. E assim é essa depressão ou essa tristeza excessiva ou melancolia que vem a nós por conta de uma angústia ou de uma ansiedade. Eu quero pensar com vocês então um pouco sobre essa angústia extrema na vida de Cristo. Há um texto na Palavra de Deus, não é, que nos mostra como foi esse momento angustiante da vida do nosso Salvador. Então não pense em você que a vida de Jesus foi um mar de rosas e que Jesus nunca sofreu, não é? E que Jesus não sabe o que você passa, porque Jesus ele só teve coisas boas na vida dele. Muitas pessoas supõem que Jesus não teve sofrimento, que Cristo nunca soube o que é sofrer. Outros supõem que Cristo tivesse sofrido apenas aquele momento da cruz ali, ou na hora que os soldados romanos estavam batendo nele, não é? E que em outros momentos da vida ele não passou. Que ele desfrutasse da natureza divina e que essa o livrasse das lágrimas ou da tristeza, não é? Mas a gente tem que se lembrar do choro de Jesus por conta do seu amigo Lázaro, também do choro quando ele chega diante da cidade de Jerusalém e vê as pessoas vivendo como ovelhas que não tinham pastor, e ele chora ali também. Você é capaz de acreditar que esse choro fosse hipócrita? Que Jesus foi um farsante? Que ele provavelmente foi figurado aquele choro? Eu não penso assim, eu duvido disso, né? Eu creio que Cristo foi e é e sempre será Deus, totalmente Deus, mas também creio que nele habitava plenamente a nossa humanidade. Ele foi totalmente homem e sabia o que era sofrer. Lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 3, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Cristo sofreu e sofreu muito. Só que houve um momento em que seu sofrimento foi infinitamente maior do que os demais momentos. E é sobre esse momento que eu pretendo tratar com você aqui. Sobre os momentos finais da vida de Cristo. A sua angústia, sua dor, quando chegaram a níveis extremos. Na verdade, a realidade daquela situação nos aponta para alguém que estava num estágio psicologicamente terrível. Qualquer profissional das ciências relacionadas à psique humana se espantaria ao ver a angústia e o sofrimento presentes na alma, no olhar e no corpo de Jesus naquela hora.
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele conheceu a depressão durante um momento de angústia extrema, nos últimos dias de sua vida, nas últimas horas da sua vida. E Lucas, em seu evangelho, ele nos apresenta um Jesus em agonia, muito angustiado, ou cheio de grande aflição, como ele escreveu em Lucas 22:44. Leia comigo, por favor, as suas palavras atentamente, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 39 em diante. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedras, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Gente, há um autor chamado Craig Evans, que ele disse que nós vemos aqui no pedido de Jesus tristeza genuína e muito pavor. Ele escreveu no seu novo comentário bíblico, contemporâneo, publicado pela editora Vida. Este é o mesmo Senhor Jesus que o tempo todo disse que quem desejasse segui-lo não seria fácil. Agora o nosso Senhor provava em sua própria carne o sofrimento que acompanharia quem desejasse realmente vencer as tentações destruidoras de sua própria carne. E nessa passagem nós percebemos claramente a humanidade de Jesus. Foi ele alguém totalmente alheio à natureza humana? De forma alguma. Se fosse, ele não tivesse sentido humanamente a nossa dor como ele sentiu aqui. Ele sentiu o que todos nós podemos sentir quando viermos a passar por uma situação de grande e terrível angústia. Cristo, totalmente homem, sofreu aqui, mas não sofreu por causa de um pecado. Não sofreu por conta de algum erro, por conta de alguma culpa. Ele sofreu porque ele assumiria a minha e a sua culpa. Ele sofreu porque ele sabia que ele receberia em si muito mais do que os chicotes dos soldados romanos. Muito mais do que cravos nas suas mãos e pés. Ele receberia os meus pecados e os seus, que para ele eram piores do que os piores cravos. Os piores espinhos entrando em sua cabeça e os piores chicotes dos soldados romanos. Então, tendo tudo isso em mente, a gente precisa entender e meditar nessa vontade interior de que tudo aquilo pudesse passar. Jesus, de algum momento, ele pensou como homem que aquele sofrimento faria com que tudo aquilo que ele passaria faria com que ele sofresse. E como todos que fazem o possível para livrar-se das aflições, Cristo também esperou que tudo aquilo passasse, sem que a dor chegasse até ele, fosse vivida. Por isso que ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Ora, ele não sabia que ele tinha que sofrer, ele sabia. Mas como homem, a sua alma estava angustiada, estava triste e desesperada. Naquela hora de maior dor e aflição, Cristo nos ensinou, nos deu uma lição de qual deve ser também a nossa atitude quando a gente vier a passar por situações semelhantes de aflição. A vontade de quem? A nossa ou a dele devem ser seguidas. Ele então sente na pele a tentação de fazer a sua própria vontade e não a do Pai. Ele prontamente decide que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Ele decidiu obedecer ou fazer a vontade de Deus Pai. Mas ainda assim a angústia daquele momento estava ali. E nos mostra como ele chegou a sofrer fisicamente por causa de algo na sua alma. E não espere você que momentos de aflição serão, de alguma maneira, tirados de você. E também não imagine que Jesus queria passar por aquilo. Nenhum ser humano em estado de sanidade mental deseja sofrer ou morrer. Nós não fomos criados para isso. Apenas algumas pessoas com patologias psicológicas ou doenças, de fato, enfermidades mentais, desejam a dor, desejam a morte. Todos sempre lutam contra a dor. Todos nós sempre lutaremos contra o sofrimento e contra a morte. Com Cristo não foi diferente. As palavras dele revelam alguém que
queria se livrar daquilo, mas que estava disposto a se submeter à vontade do Pai. Qual é a tua vontade? Então é ela que vai ser feita. E aí a gente vê que o fenômeno físico acontece com o nosso Senhor. E o fenômeno físico hoje é conhecido como hematidroses, ou seja, o suar, o derramar, o verter sangue. Hematidroses significa isso. E ainda hoje é possível encontrarmos pessoas que suam gotas de sangue em momentos de extrema angústia. Aliás, dentro da medicina contemporânea, nós sabemos de casos de pessoas que suam gotas de sangue, pessoas que estão vivendo depressão. Só pessoas em casos catalogados como depressivos, quando chegam a um estágio extremo daquela depressão e que envolve uma angústia da alma gigantesca, a pessoa ela é capaz de suar gotas de sangue. Como isso acontece? Isso acontece quando uma grande tensão mental faz com que os vasos sanguíneos eles se dilatam e eles estouram em nossa cabeça. E as glândulas de suor que ficam perto desses vasos acabam se misturando, sangue com suor, e a pessoa sua de desespero, de angústia, e a aparência que se tem é que ela está suando gotas de sangue. E esse fenômeno, embora raríssimo, é possível ser constatado no nosso tempo também. Depois você pesquisa no Google, você vai ver que tem pessoas que ainda hoje, embora esse caso seja raro, que pode suar gotas de sangue. Nunca nenhum ser humano saberá o que foi o sofrimento de Cristo. Porque mesmo essas pessoas que passam pela hematidroses não chegam perto do sofrimento que foi o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que ele estava a poucas horas de receber a nossa culpa e o nosso pecado, e isso encheu o coração dele de tristeza. Quando eu digo que ninguém jamais saberá o que é passar pelo que Cristo passou, é óbvio que eu não estou me referindo ao sofrimento, à dor de ter pregos perfurando suas mãos e pés, até porque tem pessoas que são crucificadas ainda hoje em alguns lugares do mundo, não é? Nem mesmo estou falando sobre a realidade agonizante dos espinhos, que não eram nada pequenos, que entraram entre a pele e o crânio de Jesus. Sem dúvida, essa dor foi terrível, tremendamente agonizante, mas a dor maior foi aquela que estava na alma de Jesus, um Deus santo, incapaz de conhecer pecado, mas que decidiu se fazer pecado para salvar pessoas da condenação eterna. Por causa da absoluta justiça divina, alguém deveria pagar pelo pecado dos homens. Sem pagamento, ou seja, sem que alguém pagasse a pena pelas leis que nós quebramos, a justiça nunca seria justiça. E foi assim que, de uma forma absolutamente inimaginável a nós, Deus se encarnou, tornou-se homem, assumiu a nossa culpa, pagou pelos nossos erros e acabou morrendo em nosso lugar. Ele recebeu a nossa culpa, foi punido pelos nossos pecados, e isso, sem dúvida alguma, trouxe a Cristo a maior dor, e uma maior dor do que ter o seu corpo espancado e perfurado e, por fim, crucificado. Foram os nossos pecados que trouxeram a maior dor a Cristo. Eu penso que foi isso que fez com que ele tivesse tamanha angústia. Os pecados que estavam para ser lançados sobre ele, toda a nossa condenação, culpa sobre ele que é santo, perfeito, justo e bom, ele estava se entregando por você e por mim. O nosso pecado, a nossa condenação são tão horríveis para Deus que no momento em que tudo isso foi lançado sobre Cristo, quando ele estava já na cruz, a gente ouve dele as palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele foi o momento exato em que a nossa maldição e a nossa culpa caíram sobre ele. Um Deus santo, o Deus Filho, um Deus justo, agora sendo amaldiçoado em nosso lugar. Ele sabia que ele teria que morrer. Esse era o preço para a nossa salvação. Ele teria que morrer em nosso lugar para abolir toda a nossa condenação no inferno. Jesus quis fazer a vontade do Pai. E essa foi a grande lição, essa é a grande lição que nós podemos aprender com o nosso Salvador nesse texto. Ele até desejou que nada daquilo pudesse acontecer quando ele pediu para que o Pai passasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas Jesus sabia de sua missão. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Jesus sabia que naquele momento de terror e angústia profunda, ele poderia ter se recolhido na casa de um amigo, ele poderia ter se trancado num quarto sem querer falar com ninguém, sem ter vontade de orar para mais nada. Essa teria sido a atitude natural para alguém no estado que ele estava. No entanto, naquele momento de grande angústia ou de grande aflição, como Lucas escreveu no capítulo 22, versículo 44, Jesus nos demonstra o que todos nós devemos fazer quando atravessássemos um momento, viéssemos a atravessar um momento como aquele.
Se eu sei o que eu tenho que fazer, quando estou em aflição e angústia, eu vou fazer. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu quero, eu vou fazer o que eu devo. E é claro que você nunca vai estar numa situação como a de Cristo, de ter que morrer para salvar a humanidade. Mas é ainda assim possível que você passe por uma situação em que a sua alma esteja em grande aflição. E é justamente nessa hora que você e eu precisamos nos recordar da lição que Cristo nos apresenta aqui. Nenhum de nós está livre de passarmos por situações de angústia extrema, uma depressão por conta de algo que atravessamos na nossa vida ou que temos que atravessar. Concluindo, então, qual é a grande lição que não pode ser esquecida por nenhum de nós? A grande lição que a Bíblia nos dá é essa. Quando você vier a passar por angústia ou por sofrimento, ore, busque a Deus, fale com Deus. E se quiser, peça para Ele livrar você daquela situação, para Ele passar de você aquele cálice de sofrimento, mas nunca deixe de dizer como Jesus, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Eu tenho as minhas ideias, tenho os meus pensamentos, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E esteja pronto para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nessas horas é a mesma das demais horas. Qual é? Vá, demonstra amor pelo próximo. Vá cozinhar um prato diferente, vá visitar os seus clientes, vá visitar um doente, vá passear com sua esposa, com seu marido, vai trabalhar, vai estudar, vá. Mas nunca deite num sofá. Nunca deixe de ser um lutador, uma lutadora. Nunca deixe de ter coragem, porque, como Jesus, se Deus nos manda demonstrar amor e fazer algo, isso também é remédio para nós. Isso também é meio de fuga. Isso também não é a única forma. Pode ser que você necessite de um auxílio medicamentoso, de um auxílio terapêutico, de um profissional, mas Deus também será o teu auxílio, acima de tudo para a tua alma, acima de tudo para o teu espírito. Mas como a gente vê em Cristo, há momentos em que o nosso espírito traz traços para o nosso corpo. Há momentos em que o nosso corpo, o nosso sangue, as nossas veias, o nosso suor ou outras características físicas são afetadas por conta de um problema emocional, espiritual. O problema espiritual você acerta com Deus. O problema físico você precisa de um profissional para te ajudar a tratar. A menos que Deus faça um milagre e te cure fisicamente. Mas se não, você precisa desse auxílio externo também. Mas no que diz respeito ao teu espírito, não se entregue. Porque em Cristo, o apóstolo Paulo diz que você é mais do que um vencedor. Ele diz isso para pessoas que estavam numa situação de depressão, de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada, de morte, como ele escreve, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Está lá em Romanos 8, 35 a 37. E fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, nós aprendemos com Cristo, no seu momento mais profundo de angústia, e por que não dizer de depressão? Porque é assim que qualquer profissional chamaria, se fosse hoje, é depressão. Embora a gente tenha muita dificuldade de usar essa palavra, principalmente de atribuí-la a Cristo, não é nenhum problema, até porque não é pecado ter depressão. É essa maneira como ele reagiu. E é justamente nessas horas que a gente tem de falar, mais do que nunca, ao invés de ficarmos no silêncio, Cristo naquele momento foi e optou por orar mais intensamente do que nunca. Teu coração não vai desejar isso. Tua carne vai desejar que você não ore. Não fale com Deus. Não fale com ninguém. Não pense que a vontade de fazer algo vai ser natural para você nos momentos de angústia, porque não será. Você desejará ficar parado, deitado, aparentemente sem forças para nada. Você vai emagrecer ou engordar demais. Você vai passar a sentir dores terríveis, não somente na sua alma, mas também no seu corpo. Um processo de psicossomatização vai entrar em você, ou seja, vai afetar você. O teu corpo será afetado por um problema que você está carregando na tua alma. E se você agir segundo o seu coração lhe pedir, você vai se isolar, você vai parar e vai ficar, sem dúvida, cada vez pior. Para que você não venha experimentar o pior, Cristo nos dá os passos a serem seguidos. É necessário que a gente vá na mesma direção e tome as mesmas decisões que ele tomou. Ou seja, que a gente se levante, que a gente fale com Deus,
que a gente decida fazer a vontade de Deus e não a nossa, e que se a gente sabe que a gente pode abençoar alguém, a gente vai lá para abençoar aquela pessoa como Cristo pegou e foi para a cruz, para hoje poder ter você e eu como abençoados diante de Deus. Apenas ore, abra os lábios e vá em pensamento e de coração falar com Deus, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te restaurar. Se você se dispuser a buscá-lo, a obedecê-lo, naquilo que ele orienta você, sem dúvida nenhuma, você também perceberá, ainda que silenciosamente, o conforto e a graça de Deus com você. A mesma graça e a força também estarão com você, assim como esteve com Jesus, assim como esteve com Elias, cuja história também vemos, e anjos vieram lhe servir, lhe ajudar. A graça de Deus também estará ao teu lado, e ela também será suficiente para ajudar você a atravessar a depressão e a angústia que você tiver de passar, e para livrar você de lá. Agora, você crê nisso? Você crê que a graça de Deus é suficiente para te socorrer? Então faça como Cristo fez. Siga os passos do nosso Salvador, Mestre e Senhor. E sem dúvida nenhuma você desfrutará daquilo que Ele, eu e tantos outros temos desfrutado quando atravessamos por um momento de grande aflição. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula.